Shalom, shalom, tudo bem? Vou fazer uma live bem rapidinha, hoje baseado no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1, verso 1. Em grego lemos, Biblos genesios Iesu Christo, huiu David, huiu Abraham, ou seja, o livro da linhagem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Veja que interessante o comentário do Charles Ellicott. De acordo com Charles Ellicott, as palavras iniciais do Evangelho mostram que foi escrito por alguém que conhecia os métodos usados pelos judeus, pois, diz ele, citar a genealogia é uma forma essencialmente judaica, como vemos em Gênesis 5, e que foram aplicados principalmente, embora não exclusivamente, em Gênesis 37, verso 2, as genealogias como as que se segue aqui. Para Benson, o livro Biblos, do grego, era o verbo sendo elegantemente omitido de acordo com os hebreus e também dos gregos e romanos. A palavra Gênesis, geração, às vezes significa a história da vida de uma pessoa, veja que interessante. Mas é muito mais usada para genealogia ou nascimento e parece que se destina a ser tomado neste sentido restrito aqui. Nessa breve live, eu quero compartilhar com vocês três coisas. Quero falar sobre Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, sobre Ben David, sobre o filho de Davi, e sobre Ben Avraham, sobre o filho de Abraão. Mais uma vez, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, Ben David, filho de Davi, Ben Avraham, filho de Abraão. Veja que interessante. Do hebraico, Yeshua HaMashiach. De acordo com a pictografia hebraica, Yeshua, esse nome, Jesus traduzido para a nossa língua, esse nome ele é composto das seguintes letras hebraicas: Yud, Shin, Vav, Ain. Yeshua, Jesus. De acordo com a pictografia, a primeira letra que abre o nome Yeshua, que é a letra Yud, revela a mão. A segunda letra, a letra Shin, revela o arado. E a terceira letra, que é a letra Vav, vai revelar a dilatação de algo. E a última letra do nome Yeshua, Jesus, no hebraico, é a letra Ain. E a letra Ain vai nos revelar a visão, o olhar. Veja que interessante. No próprio nome Yeshua, Yud, Shin, Vav, Ain, nós temos a revelação da mão de alguém no arado e dilatando ao mesmo tempo uma visão. Está escrito em Lucas 9,62, e Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Veja que no próprio nome Yeshua, por trás de cada uma das letras que formam esse nome Jesus em hebraico, nós temos a revelação da mão no arado e a dilatação de uma visão. Incrível isso, né? E nada é por acaso. E o que nós descobrimos por trás da expressão HaMashiach, o Messias, de acordo com a pictografia hebraica, isto vinculado a Jesus, evidentemente? Bom, na primeira letra que forma essa expressão HaMashiach, na letra Rei, nós temos a revelação do homem ou da humanidade. Nós também podemos aqui enxergar um homem, e esse homem não é um homem qualquer, é um homem ou alguém que se apresenta como homem, mas ele é destacado em relação a todos os seres humanos. Portanto, a primeira letra que forma essa expressão HaMashiach, na letra Rei, nós temos a revelação de um homem real. A segunda letra
na letra Mem, nós temos a revelação de algo que precisa, de uma certa forma, ser destruído no que tange ao caos. Então, nós temos a revelação do caos na letra Mem. Na terceira letra, nós temos, na letra Shin, a revelação, o aspecto da destruição. Lembre-se que eu estou falando de um homem que está passando por um caos, por uma desordem, e ele precisa destruir esse caos. Então, esse homem não é outro senão Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas toma a forma de homem, de servo. Este é Jesus. Na próxima letra, a letra Yud, nós temos então a revelação de uma força espiritual. Na última letra, mais uma vez, se apresenta aí a revelação de algo extraordinário, que é a letra Het, como uma cerca, como uma proteção. Então, recapitulando, a primeira letra, a letra Rei, nós temos a revelação de um homem. Esse homem não é um homem qualquer. A segunda letra, nós temos a revelação da letra, por trás da letra Mem, o caos, a desordem, e esse caos precisa ser destruído. Essa destruição se apresenta na revelação por trás da próxima letra, que é a letra Shin. E a outra letra que se apresenta, a letra Yud, revela então essa força espiritual, porque para destruir um caos, para quebrar uma desordem, é necessário uma força espiritual. Isso está revelado ou se apresenta na letra Yud. Na última letra, na letra Het, nós temos a revelação de uma proteção, de uma cerca, de algo que limita. Isto é, um homem real, por meio ou através do caos que se apresentou, ele se apresenta destruindo esse caos por meio de uma força espiritual, e essa força espiritual está revelada na letra Yud, exatamente essa letra Yud que inicia o Yud, Rei, Vav, Rei, que é o tetagrama sagrado, ou seja, está relacionado ao Pai. Jesus disse, eu e o Pai somos um. E a última letra nós temos a revelação da proteção, da cerca, para poder, de uma certa forma, quebrar esse caos que limitava a humanidade. O que limitava a humanidade por meio do caos agora é destruída, ou destruído esse caos, e a partir daí então a humanidade recebe uma proteção. E isso só se deu através de Jesus o Cristo. Lembrando que, em termos conceituais, Messias e Rei são sinônimos, conforme lemos em 1 Samuel 2,10. O termo Melech HaMashiach, o Rei Messias, de acordo com a visão judaico-cristã, se cumpriria de forma diferenciada na vida de um líder pertencente à religião judaica. Ou seja, o descendente da linha davídica, paternal, pelos reis Davi e Salomão. Entende-se pela teologia cristã que se cumpriu em Jesus, que é como eu também acredito. Mateus 1, dos versos 1 ao 25. Bom, essa cerca, esta proteção, ela é criada pelo próprio homem, lá no Éden, quando da expulsão do jardim. Ou seja, o homem quando peca, ele de uma certa forma, ele se ausenta dessa proteção, trazendo essa limitação, essa cerca limitante na vida dele lá no jardim. O que vinha como proteção de Deus, como amparo de Deus, a partir do momento que o homem desobedece, logo então é quebrada essa proteção e o homem se limita. Por essa razão, a necessidade da manifestação de Yeshua HaMashiach, ou seja, aquele ser real que vai se apresentar, se manifestar para destruir, através de uma força espiritual que ele tem, tudo aquilo que limitava o ser humano, aquilo que era limitante para o ser humano por meio do pecado, por meio da transgressão. Agora, a partir de Jesus, o ser humano recebe uma proteção, uma blindagem para que ele possa então viver em plenitude com o Todo-Poderoso. Bom, essa cerca limitante que Jesus veio quebrar há 2000 anos atrás
Ela foi criada pelo próprio homem lá no Éden, quando da expulsão do jardim, após a serpente ter tentado a Eva e Eva ter influenciado seu marido Adão a comer do fruto proibido. Vale ressaltar que essa cerca está revelada na própria palavra serpente em hebraico, quando nós lemos lá em Gênesis 3. A palavra serpente no hebraico, talvez você não saiba, mas vai aprender agora, é nahash. E nessa palavra nahash nós temos 3 consoantes, a letra nun, a letra het e a letra shin. Na letra nun da palavra nahash, que significa serpente, nós temos a revelação da vida e da preservação. A segunda letra, a letra het, nós temos a revelação da cerca, do limite, da proteção. Isto vai depender do contexto. E a última letra, na letra Shin, nós temos a revelação da destruição, da morte, da separação e da divisão. Isto é, vai depender do meu comportamento, a partir do meu livre-arbítrio, a partir da decisão que eu tomo em relação àquilo que eu desejo fazer, eu vou receber vida ou eu vou receber morte. Observem, então, as 2 letras que estão nos extremos aí desta palavra nahash. A primeira letra é vida e a última letra é morte. E no meio dessas 2 letras, entre essas 2 letras, nós temos a proteção, a cerca, o limite. Quando o ser humano ele se limita a obedecer à vontade de Deus, ele recebe vida. Mas quando o ser humano resolve pular a cerca, pular essa proteção, de fato, deixar de lado essa proteção divina, então ele se depara com a morte. Foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva lá no Gan Eden, lá no jardim em Éden. A antiga serpente, como nós lemos lá em Apocalipse 12, verso 9, tem limitado, tem enganado a humanidade desde a expulsão do homem do Éden. Mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, conforme lemos em 1ª Epístola de João, capítulo 3, verso 8. Graças a Deus por isso. Bom, falamos um pouquinho a respeito de Yeshua HaMashiach, essa expressão, essa frase tão conhecida, Yeshua, nome, HaMashiach, o Messias, Jesus o Messias. Agora vamos falar a respeito de Ben David, filho de Davi. E também vamos falar sobre Ben Abraham, filho de Abraão. De acordo com D.A. Carson, a designação Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, transmite nuances bíblicas. Ou seja, Cristo é aproximadamente o equivalente grego de Messias ou ungido, Mashiach no hebraico. No Antigo Testamento, o termo poderia se referir a várias pessoas ungidas para alguma função especial, como sacerdotes. Você pode conferir isso em Levítico 4:3, 6:2, aos reis, 1 Samuel 16:13 e por aí vai. E metaforicamente aos patriarcas, conforme lemos em Salmo 105, verso 15, além do rei pagão, do rei pagão chamado Ciro, conforme lemos em Isaías 45:1. Ambos são chamados, foram considerados ungidos. Então, esse termo ungido é um termo genericamente aplicado para várias autoridades, entre eles sacerdotes, reis, por aí vai, não é? Entretanto, nós percebemos que esse termo, em relação a Jesus, é um termo muito mais poderoso, muito mais presente, não é? Já que para nós cristãos, Jesus é o Messias tão aguardado, tão esperado, não somente por todas as nações consideradas não judias, né? Mas em relação também à nação de Israel. Então, essa é a nossa fé, mas os judeus pensam diferente de nós. Já na oração de Ana, o Messias faz paralelo com um rei, né? Ou seja, ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido, conforme lemos em 1 Samuel 2:10. Com o aumento de profecias do Antigo Testamento referentes à linhagem do rei Davi,
Confira aí 2 Samuel 7,12, do 12 ao 16, Salmos capítulo 2, verso 2. Messias ou Cristo tornou-se a designação de uma figura representando, né, o povo de Deus e trazendo o prometido reino escatológico. Na Palestina, da época de Jesus, D.A. Carson continua nos informando que abundavam as expectativas messiânicas, e é verdade. Só que nem todas elas coerentes, e muitos judeus esperavam por dois Messias distintos. Ben Yosef, Ben David, filho de José, filho de Davi, que qualquer dia eu falo melhor sobre isso. Mas a ligação que Mateus faz de filho de Davi com Cristo não deixa dúvida em relação ao que está afirmando sobre Jesus. Mas isso nós continuaremos falando a respeito dessas questões na próxima live. Eu espero ter contribuído de alguma forma para abençoar a sua vida em relação a Mateus capítulo 1, verso 1, onde lemos em grego, inclusive no início das nossas aulas, da nossa live, Biblos genesios Jesu Cristo, Huiu David, Huiu Abraham, ou seja, livro da linhagem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Espero ter lhe ajudado nessa live, contribuído com mais conhecimento bíblico, e você que deseja contribuir na obra missionária, a minha vida que tenho levado o Evangelho há 31 anos, se você quiser contribuir de forma voluntária, você pode estar fazendo o Pix pelo CPF 114 728 05844, em nome de Fábio Rodrigues. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Shalom. Lehitraot.